Aren't these spring flowers beautiful? Como as flores da primavera são bonitas, mas como existe oposição em todas as coisas, infelizmente. Eu oro para que essas flores continuem bonitas e vivas até eu terminar o meu discurso. Em um mundo de agitação e incerteza, é mais importante do que nunca fazer de nossa família o centro de nossa vida e a nossa maior prioridade. A família encontra-se no centro do plano do Pai Celestial. A seguinte afirmação, extraída de A Família, Proclamação ao Mundo, constitui uma declaração de responsabilidades dos pais para a própria família. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os seus filhos, e de cuidar um dos outros. Os filhos são a herança do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão e atender às suas necessidades físicas e espirituais. Ensiná-los a amar, a servir uns aos outros e a guardar os mandamentos de Deus e a serem cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. O marido e a mulher, o pai e a mãe, serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Em recentes reuniões com a primeira presidência, eles têm expressado a preocupação a respeito da deteriorização da família. Sua determinação ao Conselho Executivo do Sacerdócio foi, em nossas designações, nos concentremos na família. Em resposta à primeira presidência, muitos planos e trabalhos já estão sendo realizados. Usaremos todos os recursos de que dispomos para incentivar mais harmonia, mais amor, mais influência na unidade especial criada pelo Senhor, a família. Precisamos fazer de nosso lar um lugar de refúgio contra a tempestade, que está crescendo com intensidade ao nosso redor. Até mesmo se frestas minúsculas forem desprotegidas, as influências negativas poderão penetrar nas paredes do nosso lar. Como nesse exemplo. Há alguns anos estava jantando com minha filha e sua família. A cena era comum, a maioria das casas, com crianças pequenas. Minha filha tentava incentivar seu filho de 3 anos de idade a comer uma refeição equilibrada. Ele comera toda a comida que gostava em seu prato. Sobrara uma pequena porção de vagens que ele não gostava. Desanimada, a mãe pegou o garfo e tentou animá-lo para comer a vagem. Ele tolerou o máximo que pôde. Então ele disse: "Olhe, mamãe, não estrague uma boa amizade." Estas foram as palavras exatas que ele ouvira em um comercial de televisão poucos dias antes. Oh, que impacto a propaganda, os programas de TV, a internet e outros meios de comunicação de massa têm em nossa unidade familiar. Lembramos a vocês que os pais devem presidir a própria família. Recursos e lembretes serão apresentados no site da igreja e canais de televisão, assim como por intermédio da liderança do sacerdócio e auxiliares, para ajudá-los assim que vocês tentam cumprir suas responsabilidades familiares. Em algumas áreas do mundo, temos alternativas para assistir televisão diferente. Nós temos aqui o canal da BYU, que apresenta programas voltados para a família. Além de programas que ensinam o Evangelho, existem também programas que são direcionados para a orientação aos pais e para o entretenimento da família. Estamos também nos esforçando por elevar a qualidade e a frequência de nossas vinhetas de utilidade pública, que enfatizam a importância da família. Temos outros recursos, que abrangem uma área ainda mais ampla do que a televisão. Nós temos o site da igreja, lds.org. Ela foi utilizada recentemente para incluir a nova página Lar e Família. Esta página inclui pensamentos das Escrituras e de líderes da igreja que visam fortalecer a família. Inclui também ideias para atividades familiares. A nova seção Lar e Família oferece ensinamentos de líderes da igreja específicos para a família.
ideias para atividades familiares, sugestões rápidas para a noite familiar, para ajudá-los a realizar noites familiares significativas e divertidas. A apresentação de artigos como tópicos como fazendo reuniões familiares mais bem-sucedidas, fortalecer o relacionamento entre o marido e a mulher. Ideias para sentir-se mais parte de uma família. À medida que o site for sendo utilizado, serão apresentadas outras ideias para o planejamento de reuniões familiares. Uma delas dará sugestões para programas de fé em Deus, ou também para o dever para com Deus, e também para o progresso pessoal. Nós possuímos um meio de comunicação que alcança toda a igreja. São nossas revistas que chegam ao nosso lar regularmente e são outro meio importante de transmitir informações que ajudam a fortalecer a família. Talvez já tenha observado que a Ensign, em março, e também a Liahona, em todo o mundo, trazem uma mensagem do presidente Gordon B. Hinckley a respeito da noite familiar. Ele disse: realizamos em toda a igreja o programa de noite familiar, uma vez por semana, em que os pais reúnem-se com seus filhos, estudam as Escrituras, falam dos problemas da família, planejam atividades familiares e coisas do tipo. Não hesito em dizer que se todas as famílias do mundo fizessem isso, veríamos muita diferença no grau de solidariedade das famílias do mundo. O artigo segue o incentivo do presidente Hinckley para que realizemos uma noite familiar. O próximo é intitulado Um Chamado que Eu Não Sabia que Tinha. E começa assim: a noite familiar era desafiadora quando nossos filhos eram pequenos. Meu marido e eu levávamos a sério os conselhos dos profetas nesses últimos dias, para termos essas reuniões familiares. Mas entre nossos chamados na igreja e outras responsabilidades, descobriríamos com frequência que não restava tempo ou energia para planejar uma reunião familiar eficaz e amorosa nas segundas-feiras. Certo domingo, ao assistir à primária, observei como as crianças ficavam absortas com histórias, auxílios visuais, atividades rápidas, porém eficazes, planejadas para o tempo de compartilhar e para o tempo de música. Fiquei também muito feliz aprendendo como o trabalho bem preparado que a conselheira da primária e a líder da música colocavam em seu chamado. Elas, obviamente, usavam parte de seu tempo combinado com o seu amor. Eu pensei, elas realizam coisas maravilhosas em seu chamado. Então pensei naquele momento, a noite familiar é um dos meus chamados. De fato, é parte de seu chamado mais importante, a maternidade. Refleti muito a respeito desta ideia. Se eu posso encontrar tempo para magnificar meu chamado como redatora do Jornal da Ala e professora visitante, certamente posso magnificar meu chamado na noite familiar de minha família. Que pensamento maravilhoso ela nos deu e nos incentiva a sermos mais eficazes em nosso planejamento desta noite especial reservada para cada família. Podemos também alertá-los para o fato de nossa edição de junho das revistas da igreja será dedicada ao tema ligado à família. Além disso, durante todo o ano, as edições da Liahona, Ensign e outras revistas da igreja terão materiais para o ensino no lar. Haverá sugestões maravilhosas para as noites familiares e ideias para oportunidades diárias de ensino. Os artigos são redigidos de forma a serem facilmente adaptados como lições para sua família. As crianças e os jovens aprenderão por meio de palavras proféticas e exemplos reais a importância de amar e honrar seus pais. Os pais aprenderão maneiras de edificar e manter laços familiares estreitos, tanto nos bons momentos quanto nos momentos de dificuldade. O bom espírito desta revista irá ajudá-los a cobrir seu lar com calor, amor e com força no Evangelho de Jesus Cristo. O Church News também estará auxiliando a divulgar a mensagem da família. Ele vincula artigos a respeito de como fortalecer o amor, a respeito do lar, colocar o Evangelho em ação e ter atividades sadias.
Esperamos que, ao inundar-nos a igreja com a mídia voltada para a família, os membros da igreja recebam ajuda e o incentivo para edificar famílias mais sólidas e melhores. Esperamos que isso se transforme em um empenho consciente e seguro na edificação de uma unidade familiar eterna. Uma grande quantidade de materiais da igreja estarão à sua disposição e vocês podem escolher o que vocês quiserem. Pelo menos ao ver assuntos relacionados à família, todos seremos lembrados que nos concentremos nossa atenção na mais importante organização que o Senhor estabeleceu aqui na Terra. Desde o princípio, o Senhor determinou a importância da organização familiar para nós. Logo depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, o Senhor falou a eles e desceu sobre Adão o Espírito Santo e prestou testemunho do Pai e do Filho. Então, naquele dia, Adão bendisse a Deus e ficou pleno e começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra. Bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transgressão, meus olhos estão abertos e nesta vida terei alegria e novamente na carne verei a Deus. E Eva, sua mulher, ouviu todas estas coisas e alegrou-se. E disse, se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente, e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção, e a vida eterna, que Deus concede a todos os obedientes. E Adão e Eva bendisseram o nome de Deus, e deram a conhecer todas as coisas a seus filhos e suas filhas. O presidente Brigham Young explicou que nossa família ainda não é nossa. O Senhor entregou-as para nós para ver como trataríamos. Somente se formos fiéis, ela será nossa para sempre. Aquilo que fizermos na terra determinará nossa dignidade para nos tornarmos pais celestiais. A igreja determinou 2 ocasiões especiais para a família esteja reunida. A primeira é centralizada na observância do Dia do Senhor. É uma ocasião para participarmos das reuniões regulares juntos, estudarmos a vida e os ensinamentos do Salvador e dos profetas. Outras atividades dominicais incluem escrever um diário pessoal e da família, realizar conselhos familiares, estabelecer e manter organizações familiares para a família imediata e para os parentes, entrevistas pessoais entre pais e filhos, escrever para os parentes e missionários, genealogia, visitar parentes e aqueles que estejam doentes ou solitários, obra missionária, ler história para as crianças e também cantar hinos da igreja. A segunda ocasião é a segunda-feira à noite. Devemos ensinar nossos filhos em uma noite familiar regular e bem organizada. Nenhuma outra atividade deve envolver os membros de nossa família na segunda-feira. É uma ocasião indicada para ficarmos com nossa família. Esperamos que vocês tenham notado a ênfase especial que a primeira presidência deu para as noites familiares. A mensagem da primeira presidência, de 4 de outubro de 99, foi repetida recentemente nas revistas da igreja. E fala, para os membros da igreja em todo o mundo, caros irmãos e irmãs, as noites de segunda-feira são reservadas em toda a igreja exclusivamente para a noite familiar. Incentivamos os membros a separarem esse tempo para fortalecer os laços familiares e ensinar o Evangelho no seu lar. No começo deste ano, fizemos um apelo aos pais para que dedicassem seus esforços para ensinar e criar seus filhos nos princípios do Evangelho, que os manterão firmes na igreja. Também aconselhamos pais e filhos a darem prioridade máxima à oração familiar, à noite familiar e ao estudo e ensino do Evangelho e outras atividades sadias. Instamos os membros, onde quer que seja, a evitar recepções e outras atividades semelhantes na segunda-feira. Onde for possível, os membros também podem incentivar os líderes da escola ou da comunidade para que evitem marcar atividades nas noites de segunda-feira, que obriguem pais ou filhos a saírem de casa. Os edifícios e instalações da igreja devem permanecer fechados nessa noite. Nenhuma atividade da ala ou estaca será planejada e deve-se evitar qualquer tipo de interrupção durante a reunião da noite familiar.
Que esta seja a nossa resolução para o ano, para edificar um lar centralizado no Evangelho de Jesus Cristo, um porto seguro contra as tempestades do adversário. Lembremos-nos novamente das promessas e das instruções do Senhor deu aos seus filhos. E a glória de Deus é a inteligência, ou, em outras palavras, luz e verdade. A luz e verdade rejeitam o ser maligno. E vem o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens, pela desobediência e por causa da tradição de seus pais. Eu, porém, o Senhor, ordenei que criasseis vossos filhos em luz e verdade. Que este seja o nosso ano para desfrutarmos da luz e da verdade do Evangelho em nosso lar. Que nosso lar verdadeiramente se torne um lugar de refúgio contra o mundo. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.